Fala, torcida vascaína, sejam muito bem-vindos. Eu sou Felipe Torres e esse é o canal Fala Gigante. Pessoal, antes de mais nada, antes de ir para as notícias, eu quero pedir para deixar o like e se inscrever. Isso vai ajudar o canal a continuar crescendo, o YouTube continuar indicando ele para mais pessoas e eu continuo trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Tamo junto. Pessoal, e a novela Léo Jardim continua. Tá chata essa novela, né, pessoal? Mas infelizmente ela não acabou. O Vasco fez uma nova proposta de R$ 1 milhão mais 3 anos de contrato para Léo Jardim. Lembrando que o Vasco já tinha ofertado 700 mil, 800 mil e 900 mil. E tudo tinha sido recusado por Léo Jardim, que tinha feito uma oferta de R$ 1,5 milhão. Agora o Vasco fez uma oferta de 1 milhão, já avisou Léo Jardim que não tem como chegar em 1,5 milhão e Léo novamente recusou. Goleiros como o Everton do Palmeiras e Rossi do Flamengo, que inclusive já foram campeões com seus clubes, recebem quase a metade do que o Vasco ofertou nessa última proposta para Léo Jardim. Isso mostra que o mercado paga muito menos a goleiros e que Léo Jardim recebeu uma oferta do Vasco muito generosa. Isso mostra que o Vasco está reconhecendo e valorizando seu goleiro, ofertando um valor o dobro praticamente do que goleiros que já foram campeões. Nós sabemos que jogadores, quando são campeões, valorizam, aumentam seus valores, apesar de que Rossi e o Everton são jogadores um pouco mais veteranos, mas ainda assim foram campeões. Léo Jardim foi importante? Sim, Léo Jardim foi e é importante. Inclusive, R$ 1 milhão mais 3 anos de contrato, acredito que seja uma oferta muito justa e muito correta da parte da diretoria. Mas Léo entende que não. Léo entende que ele quer ser mais valorizado e quer um salário mais próximo de Felipe Coutinho, que venha a ser o salário mais caro do Vasco, inclusive maior do que o próprio Verratti. Na minha opinião, ele está supervalorizando o salário dele e não vale isso tudo. Até R$ 1 milhão eu pagaria se eu fosse a direção do Vasco e vejo isso na grande parte da torcida. Beleza, galera? Ainda nesse tema do Léo Jardim, a Força Jovem emitiu uma nota diretamente para Léo Jardim. A Força Jovem deixa claro na nota que entende a importância de Léo Jardim para o Vasco, mas também deixa claro que nenhum jogador está acima de Léo Jardim. Que a proposta de R$ 1 milhão, assim como eu falei agora mesmo, é muito boa, é muito justa. E como vocês viram, é muito maior do que a maioria dos goleiros. Inclusive, o Léo Jardim seria o goleiro mais bem pago em solo brasileiro. A Força Jovem esclareceu que, caso Léo Jardim aceite, vai continuar apoiando em momentos que ele merecer, e quando não merecer, vai ser criticado como todo jogador é. Mas caso ele insista em receber R$ 1,5 milhão, a Força Jovem, assim como a maioria da torcida, entende que não vale. Nenhum goleiro em solo brasileiro atualmente vale esse valor. E não compensa, o custo-benefício fica caro. Isso mostra, ao meu ver, que Léo Jardim está se desgastando devagar, mas está se desgastando com a torcida do Vasco. Começando pela organizada, eu tenho visto nas redes sociais e até pessoalmente com alguns amigos meus que são vascaínos. A torcida está dividida entre o Léo merece mais e o Léo está pedindo muito. Alguns já estão pedindo até que Léo saia. Outros estão mais moderados, estão falando, não, conversa, tenta convencer ele que 1 milhão já é o suficiente. Mas uma coisa que é unânime, todos que eu conheço, todos que eu converso, todos que eu tenho visto nas redes sociais, entendem que R$ 1,5 milhão para um goleiro é muito caro, é muito alto esse salário. Tanto que nenhum clube no Brasil paga esse valor para um goleiro. Lembrando que jogadores de linha, que normalmente são mais importantes como atacantes, camisas 10, eles recebem por volta desse valor. Alguns clubes até menos. Tem jogador aí que é muito importante para o seu clube e recebe menos. Não desmerecendo o Léo Jardim e a posição de goleiro. Mas um goleiro normalmente não recebe o mesmo que um jogador de linha. Só olhar para o rival Flamengo e para o Palmeiras. Os goleiros deles são grandes goleiros e recebem um salário muito menor do que muitos jogadores de linha, como Bruno Henrique, como o próprio Arrascaeta, o Pedro. Entende? Se for levar para o Palmeiras, também muito jogador lá recebe. O Paulinho recebe muito mais do que o Everton e muitos outros. O Léo está se desgastando desnecessariamente com a torcida e eu não sei. Se ele continuar nisso, eu não sei até que ponto ele vai conseguir ter volta disso. Então ele deveria pensar muito bem. O Vasco poderia vir a público esclarecer se essas notícias de que ele está recusando repetidamente as propostas do Vasco é real, porque até agora nós temos essas notícias através dos jornalistas e setoristas. Beleza?
Vamos para a próxima notícia, galera. Continuando, Leandrinho parece que não vai ficar no Al-Shabaab, galera. De acordo com a página Central do Arabão, Leandrinho vai ser devolvido ao Vasco. Não por desempenho, ao que tudo indica, o jogador até desempenhou bem lá. Mas o clube do Al-Shabaab passa por momentos financeiros complicados. O clube está endividado e não vai ter condições de finalizar a aquisição do Leandrinho. Dessa forma, Leandrinho retorna ao Vasco e cabe ao Vasco decidir se vai reaproveitá-lo ou se vai emprestá-lo novamente ou tentar vendê-lo. Lembrando que nós temos dois laterais, Lucas Piton, que passa por um momento péssimo, está sendo muito criticado, e sua reserva imediato é Vitor Luiz, que inclusive quando o Leandrinho estava no Vasco, Vitor Luiz era o terceiro reserva, Leandrinho que era o reserva imediato do Lucas Piton. Será que ele retornando, o Vitor Luiz não cairia para terceiro reserva também, e Leandrinho assumiria como reserva imediato, ou talvez até como principal, dado o fato que Lucas Piton não vem num momento bom? Vamos esperar para ver o que o Vasco vai decidir. E a última notícia, pessoal, é sobre os meninos da base. Em vídeo divulgado pela Vasco TV ontem, nós podemos ver que jogadores como GB, Zucarello, Luiz Gustavo e Paulinho estavam entre os titulares treinando. Isso mostra que Fernando Diniz está observando esses jogadores. E dessa forma, nessa parada para a Copa do Mundo da FIFA, esses garotos podem ser observados e, quem desempenhar bem, incorporados ao profissional. Jogadores, por exemplo, como o GB, na minha opinião, desde que voltou do Fenerbahçe, ele está desempenhando muito bem na base. Ele já poderia ter recebido, inclusive, uma oportunidade no time principal como reserva imediato do Verratti, dado o fato que nós não temos esse jogador. Em vários jogos, o Verratti permanece até o final, em jogos que ele deveria até ter sido substituído por cansaço. E nesses jogos, o Vasco acaba ficando com um jogador a menos. Eu adoro o Verratti, não estou criticando ele, mas todo jogador cansa. O Verratti não tem um reserva para ele. Isso expõe o jogador, inclusive, a riscos de lesão. O Verratti já é veterano, vamos lembrar disso. E ele joga todo jogo do início ao fim. Isso joga uma sobrecarga ao jogador enorme. E se o Verratti se machuca, vai ser um desfalque tremendo para o Vasco. Nós não temos reposição à altura. Então, por que não testar o GB e ir colocando ele aos poucos, no final dos jogos, e em jogos que o Vasco esteja com um placar positivo no segundo tempo, para dar rodagem e coragem, dar experiência, aumentar a confiança do jogador? Me digam o que vocês acham. Essa é a minha opinião, eu queria saber de vocês. Deixem aqui nos comentários. E por hoje é só, galera. Tamo junto aqui. Salve Vasco. Tamo junto, tá?